Pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, 26 de junho de 2017, traz conclusões surpreendentes. A primeira conclusão mais surpreendente e mais óbvia é a subida forte e incessante de Lula nas pesquisas. Lula, apesar da artilharia sobre si, ele consegue se manter incólume e, de certa forma, até crescer. Segunda conclusão que se pode tirar dessa pesquisa Datafolha é a de que um candidato de centro-direita ou de extrema-direita, qualquer candidato pela direita, dificilmente vai conseguir tirar o Bolsonaro do páreo. Bolsonaro já se consolidou bastante na visão do eleitorado brasileiro conservador e ele tem uma vaga que cada vez mais se torna garantida no segundo turno. Porém, o Bolsonaro continua sendo o adversário dos sonhos. A realidade que a pesquisa Datafolha mostra é que se consolidou no país um cenário de divisão entre a esquerda, a centro-esquerda e a extrema-direita. Na verdade, o Brasil está cindido ao meio ideologicamente. Cerca de metade da população acredita que o Bolsonaro é o melhor caminho para o Brasil, ou alguém como o Bolsonaro, e a outra metade quer voltar ao estado do bem-estar social do Lula. A terceira conclusão óbvia que essa pesquisa permite tirar é que sem Lula a esquerda não tem alternativa, não tem candidato. Os candidatos que poderiam ser vistos como de esquerda, que seriam a Luciana Genro ou alguém do PSOL e o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, eles não chegam a pontuar, dificilmente alguém imagina que algum dos dois, o Ciro talvez tivesse um pouco mais de chance, mas mesmo assim uma chance pequena, e a Luciana Genro nem se fala, é um gueto. O PSOL é um gueto que não cresce, não diminui, fica sempre do mesmo tamanho e não chega a lugar nenhum. No caso do Ciro Gomes, há muita resistência ao nome dele pela esquerda, e o Ciro, então, realmente é uma aposta um pouco perigosa para uma eleição tão definitiva como essa, em que há tanto em jogo, onde a extrema-direita, na figura de Bolsonaro, ou até de um João Dória, a extrema-direita ameaça o Brasil com uma ascensão fascista, literalmente, que vai produzir em série violações de direitos humanos, empobrecimento, surtos de homofobia, surtos de misoginia. Esse fortalecimento da extrema-direita na figura do Jair Bolsonaro é um risco para todo o país. O que parece estranho, de alguma forma, é que Lula empata com Marina e Sérgio Moro em um eventual segundo turno, segundo o Datafolha. Isso não acontece na pesquisa Vox Populi, como a diferença entre o Lula e Moro é muito pequena. O Moro aparece no segundo turno com 42%, com 44%, contra Lula com 42%. É uma diferença que está na margem de erro. Então a gente pode imaginar que uma pesquisa de um grupo antipetista como o Grupo Folha não seria nada difícil deles forçarem a mão, né? A gente sabe que as pesquisas Datafolha muitas vezes já fizeram isso. Então o Moro pode ter sido vitaminado, inclusive acima da margem de erro. Mas de qualquer forma, o Moro não tentaria, porque ele empata com a Marina Silva no primeiro turno, no cenário de primeiro turno em que ele aparece, e ele correria o risco de se desmoralizar completamente e desmoralizar a Lava Jato. Se o Moro sai candidato, o que vai se entender é que a Lava Jato foi uma farsa para permitir que o Moro se tornasse candidato. Apesar que uma parte do eleitorado vai ficar com ele, mas a grande maioria vai perceber que a farsa que foi o Moro e ele não vai dar isso de bandeja. Então a candidatura do Moro é uma quimera, uma ilusão. Marina Silva, eu acredito que ela foi vitaminada no Datafolha, ela está rigorosamente empatada com o Lula e em um eventual segundo turno.
Mas a Marina Silva é uma candidata que na hora H realmente vai ser difícil, porque ela nem pertence mais ao campo progressista. Ao se aliar a Aécio Neves na eleição de 2014, a Marina deixou cair a máscara. Mais um tópico é que a força eleitoral do Lula vai permitir, mesmo que o Lula não possa ser candidato, a eleição de uma bancada muito consistente para a esquerda, que isso vai ser muito importante no caso de o Lula não poder disputar e a direita conseguir fazer o presidente através do Bolsonaro ou do Dória. A gente corre o risco, no caso de um impedimento do Lula, de que esse segundo turno venha a ser definido entre, por exemplo, Bolsonaro e Dória. Então, que realmente seria a primeira vez na minha vida que eu iria anular meu voto, porque eu não vejo diferença nenhuma entre eles. Na verdade, eu acho que o Bolsonaro talvez seja menos perigoso que o Dória. Mas, de qualquer forma, é um desastre. Não existe como fazer uma opção entre essas duas coisas. O que a gente pode prever é que uma inabilitação do Lula, se não for acompanhada de uma união da esquerda em torno do nome dele, o que vai acontecer, o segundo turno será disputado entre dois candidatos de extrema-direita. E eu já digo, para mim seria o Dória versus o Bolsonaro. Esse é o desastre dos desastres. Com tudo isso, a gente sabe que há movimentos da esquerda tentando construir uma nova candidatura de esquerda no discurso desses setores. Fala-se até em construir um novo partido. Tudo isso é uma ilusão, tudo isso é uma irresponsabilidade. Os grupos políticos que estão aventando essa hipótese maluca, eles não sabem nem onde tem o nariz, eles jogaram o Brasil nessa crise política terrível que nós vivemos, e agora, com essa ideia, talvez construir uma nova candidatura de esquerda na última hora, ou até de criar um novo partido, alguma coisa assim, essa ideia maluca, se dividir muito a esquerda, vai terminar num governo de extrema-direita para o Brasil, como eu já disse. Um governo de extrema-direita a essas alturas do campeonato vai ser um massacre do povo brasileiro, principalmente do povo mais humilde e da democracia. É isso aí.